Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é dia de neurociência na veia, hein? E eu quero aproveitar esse nosso último encontro do Neurociência na Veia de 2023 para te dar alguns parâmetros sobre formações em neurociência, porque eu tenho recebido muitos questionamentos na rede social sobre como que eu me formei, quais foram as escolhas que eu fiz. Mas, óbvio, eu não sou parâmetro para quem está nesse momento iniciando uma carreira e que gostaria de se tornar um neurocientista, uma neurocientista, porque a minha trajetória é uma trajetória que fez sentido, né, no século passado, quando a gente nem tinha formações elaboradas e específicas de neurociência mesmo disponíveis, né? Você se tornava um neurocientista porque você era um pesquisador da área do sistema nervoso, dos estudos sobre o sistema nervoso, e daí você ia se aprofundando no conhecimento sobre as interrelações do cérebro com a psique, com o comportamento, e com todo o processo, né, de reconhecimento ali do desenvolvimento humano, e isso te torna um neurocientista, né, ou te tornava um neurocientista na época em que eu fiz a minha formação. Então, quando as pessoas me mandam mensagem perguntando como foi a sua formação, ela não é mais parâmetro, né. O que que nós temos disponível hoje para formação em neurociência que eu quero posicionar para vocês, né. Primeira coisa que já existe, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, cursos onde você se torna bacharel em neurociência. Assim como você se torna bacharel em direito, né, tantas outras profissões que formam bacharéis, né, hoje a gente tem um curso de formação em bacharel em neurociência, né. Bom, você pode me perguntar, no que trabalha um bacharel em neurociência, né? Isso é uma carreira que ainda está sendo construída, né? Parte, obviamente, desses profissionais farão ciência, ficarão nas academias, né, nas universidades, fazendo pós-graduações do tipo stricto sensu, depois dos seus cursos de graduação que o habilita a estudar neurociência. Então, o bacharel em neurociência é uma formação que tem, né, o ensino superior. Por exemplo, a universidade mais, conceituada do Brasil é a Federal do ABC, que já tem um curso há mais tempo, mas agora a gente já vê outras faculdades particulares também começando a formar seus cursos de bacharel em neurociência. Eu ainda não conheço muito bem a qualidade, né, mas lá na Federal do ABC a gente sabe que a formação é muito elaborada, inclusive algumas das pessoas que trabalham comigo hoje são, egressos, né, do curso de bacharel em neurociência da Federal do ABC. Então isso para você fazer essa primeira formação. Mas eu já tenho uma formação na área da saúde, ou eu gostaria de fazer uma formação mais elaborada para depois migrar para a neurociência, como é o caso de muitas pessoas que eu conheço, né, como é o meu caso, por exemplo. Então você pode fazer medicina, pode fazer psicologia, pode fazer biomedicina, pode fazer, fono, enfermagem, né, são vários cursos que pela forma como esse curso é dado, o tipo de matéria que existe e tal, você vai acabar tendo uma boa formação para estudar a neurociência depois numa pós-graduação stricto sensu, né, que é o que se espera de alguém que quer se tornar um neurocientista, alguém que quer se tornar um cientista, né, neurocientista ou, né, já é por origem um cientista. Então, uma stricto sensu, que é uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que permite que você aprenda, né, a fazer pesquisa, mais o doutorado até do que o mestrado. Eu, por exemplo, não tenho mestrado. Eu fiz o meu doutoramento direto. Eu não passei pela etapa do mestrado. Eu só tenho o meu doutorado na área de neuropsicofarmacologia. Por isso, sou uma neurocientista, alguém que trabalha com ciência ligada ao sistema nervoso. Mas você também pode, se você quiser usar a neurociência como uma fonte de informações para aplicar em uma profissão específica, como é o caso, por exemplo, de pedagogos, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, que querem conhecer um pouco mais de neurociência para enriquecer seu conhecimento e poder favorecer sua prática profissional, aí cabe você fazer uma especialização ou a chamada pós-graduação lato sensu, né. Por que que tem a diferença de lato e estrito? As pessoas têm dificuldade de compreender uma coisa que é uma semântica relativamente tranquila. Quando você fala em lato sensu, você está falando em uma coisa mais abrangente, num overview, numa visão geral sobre aquele tema ou aquela aplicação.
Quando você fala em estrito senso, é porque você vai se aprofundar em uma vertical daquele tema e vai passar a ser um grande especialista, um grande nome naquele tema específico que você se aprofundou, né. Eu, por exemplo, sou, muito especializada, porque meu doutorado, toda a minha formação acadêmica foi voltada para o estudo do sistema dopaminérgico. Então, meu conhecimento em sistema dopaminérgico, ele é maior do que a grande maioria, inclusive de outros neurocientistas que estudaram outras coisas. Por isso, estrito senso. O lato senso vai te dar uma visão geral. Hoje em dia, a gente tem muito curso de especialização que não te dá uma visão geral. Ele usa a certificação do MEC como uma forma de sedução para que as pessoas vão atrás desse curso, né. Eu não vou citar cursos aqui, porque eu não vou ficar fazendo propaganda daquilo que eu acho ruim, né. Mas você tem várias formações que são só um ciclo de palestras, aulas bem superficiais, você não tem contato com o professor, você não tem, estrutura de aprofundamento, material, acompanhamento, fóruns de discussão, né. Falta essa bagagem mais robusta para que você realmente possa se especializar, né. A gente tem algumas especializações lato sensu, uma delas presencial, voltada especificamente para o ambiente corporativo, na Santa Casa, chama-se Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, e eu tenho também uma pós-graduação em EAD, que é a Neurociência Aplicada à Educação. Veja, não tenho nada contra o formato. O problema é que em qualquer uma dessas circunstâncias, você tem que permitir que o indivíduo se aproprie do conhecimento para que ele passe a ser um agente de aplicação. O que eu vejo acontecer em muitas especializações por aí é que você recebe um monte de informações, mas você definitivamente não consegue se profissionalizar no uso daquelas aplicações. Então você acaba apenas, imitando, né, ou pegando algum modelo de aplicação que foi passado, e é isso que você consegue retirar dessa formação, né. Agora, Carla, eu preciso realmente fazer uma especialização para me aproveitar, vamos dizer assim, dos conhecimentos da neurociência? Eu acho que não, né. Isso é uma visão que algumas pessoas têm visões diferentes. Na minha visão, você pode, inclusive, através de autodidatismo, considerando que tem tanto conteúdo disponível hoje em dia, você pode até mesmo, por autodidatismo, ser capaz de se aprofundar, né, num conhecimento e aplicar esse conhecimento no seu cotidiano, do seu trabalho, até da sua vida pessoal, né. O problema é a curadoria dessas informações. Então, realmente, você precisa ter pessoas que você confia na capacitação, na formação e na didática para te ajudarem, né, para você poder coletar essas informações aí nesse mar, né, que é as redes sociais ou a internet, né, que é um oceano profundo, com diferentes níveis né, com diferentes camadas de profundidade na abordagem dos temas. É muito importante que você busque fontes confiáveis para esse processo, né, de autodidata. Agora, alguém organizando essas informações para você também é bastante favorável, né. Então já me dediquei muito tempo a formar cursos e produzir conteúdos que ajudam as pessoas a terem essa visão, bem adequada e correta daquilo que de fato é a neurociência. Você tem autores incríveis, os brasileiros são muito bons em neurociência, né. Então eu poderia citar, 2 muito bons, Miguel Nicolelli e Siddhartha Ribeiro, para você começar, né, a ler autores brasileiros. Mas também tem muita gente de fora muito boa, tem que ser muito bem feita essa curadoria. Porque se você começa a ler coisa que não é muito boa, você começa a aprender errado, né, e aí é muito mais difícil depois de você pegar o trilho correto. Outra coisa importante, você precisa conhecer as coisas em profundidade, olha só. Por exemplo, neuroanatomia, anatomia do cérebro, as áreas cerebrais, os neurônios, tal. Isso é muito difícil. Isso é basicamente é uma das formações mais complicadas na faculdade, né, das ciências médicas, seja medicina, ou seja veterinária, ou seja fono, enfermagem, profissionais que precisam, ou fisioterapeutas, profissionais que precisam conhecer a anatomia do cérebro apanham muito, porque é uma das anatomias mais complicadas da gente aprender, porque tem muita, imagina que cada voltinha que você encontra no cérebro, o pessoal vai lá e dá um nome de batismo, né. Então, todo núcleo, toda estrutura, todo giro, todo sulco, tem muito nome. Fica parecendo que é um emaranhado de nomes que não servem para nada.
Então, de verdade, você não precisa desses nomes e desse nível de detalhamento, mas você precisa de uma visão geral do que é composto o tecido, como é que ele se organiza, quais são os níveis hierárquicos de comando, como que se dá o processamento, aí você já vai entrando na fisiologia, como é que os neurônios funcionam, como é que se dá a distribuição e o processamento da informação, o que significa as informações que chegam, como são processadas, como é que isso gera comportamento, pensamento, memória. Tem muita coisa para você aprender, mas você não precisa desse detalhamento que um neurocirurgião, por exemplo, vai precisar, né? Ou até mesmo alguém que trabalha com neurologia e que precisa conhecer muitos sintomas das doenças e também a fisiopatologia, quer dizer, como que aquela doença se relaciona com o sistema fisiológico daquele indivíduo. Você não precisa desse detalhamento, mas também se você tiver uma visão muito superficial, você vai acabar achando que o cérebro é só mais um órgão e que ele não é assim tão importante para a produção de um indivíduo, no sentido de que o quanto que o cérebro contribui para o seu comportamento, para os seus pensamentos, para a sua memória, para as suas emoções. Isso que de fato importa quando a gente quer aplicar neurociência em áreas do conhecimento onde pessoas estão envolvidas, que é o que eu faço bastante. Neurociência e educação, neurociência e ambiente corporativo, neurociência e desenvolvimento pessoal. Então, uma boa formação em neurociência, ela não tem tanto detalhe, ela não é tão discriminada, mas ela é muito crítica e ela é bem, organizada para que você possa compreender o verdadeiro papel do cérebro, e não ficar se perdendo em nomes, em, erudições desnecessárias. O outro lado dessa moeda também é muito perigoso, que são as abordagens superficiais demais, que a gente vê bastante na internet, né. Então, se você está nesse momento buscando uma formação, se você a depender do momento de vida que você está, procure com cuidado qual é o curso que você vai fazer, qual é a especialização que você vai fazer. É muito importante que você converse com pessoas que já fizeram, que já terminaram aquele curso, para você conhecer os prós e os contras. Depoimentos pessoais é a coisa mais importante que existe. E as pessoas estão o tempo inteiro no LinkedIn, no Instagram, publicando seus certificados, dizendo que fizeram o curso X, Y, Z. Não custa nada você mandar uma mensagenzinha para essa pessoa e falar: "Estou interessada nesse curso, queria saber mais detalhes, como foi a tua jornada, o que que foi que você aprendeu". Conversar com pessoas que já estão no processo de formação, para entender quais foram os caminhos que deram mais certo. Não saia por aí como franco atirador, comprando o primeiro curso online que aparece na sua frente. Realmente pesquise a origem, o trabalho, a consistência, há quanto tempo aquele curso está ali, há quanto tempo as pessoas estão fazendo aquele trabalho, quem já fez, o que que tem. Se a pessoa também só elogiar, desconfie, porque nem tudo é assim, só rosas. A pessoa tem que dizer: olha, o curso é incrível, mas tem uma outra aula que é assim, tem esse problema, tem aquele outro problema. Sempre terão. Né? Nada vai ser totalmente perfeito. Então, desconfie daquilo que é perfeito demais e que se encaixa muito adequadamente na sua necessidade. Porque, de verdade, o que esse pessoal fez foi estudar você, sua persona, né, os seus desejos, suas necessidades, para entregar um discurso que você vai comprar na primeira ordem. Né? Então, definitivamente, pense bastante em como você vai fazer essa formação. Se você quiser, né, no dia 20 de janeiro, a primeira atividade que eu vou fazer de retorno no ano de 2024, nós estamos planejando, repetir um workshop que foi um sucesso no Instituto Conectomus, chamou-se Neurociência na Prática. Nós tivemos 450 pessoas assistindo simultaneamente, num sábado de sol, o dia inteiro essas pessoas passaram no workshop, então provavelmente alguma coisa de qualidade elas encontraram ali. E eu falo também nesse workshop sobre essas oportunidades de desenvolvimento de carreira. O custo do workshop é muito baixo, é realmente para ser acessível. Você tem a oportunidade de trazer um convidado, se você quiser, né. Então fica aqui meu convite para 2024, você começar a sua formação em neurociência com muita visão, muita profundidade e definitivamente um caminho que vai te levar a alcançar os objetivos que você busca nessa área. Você pode se perguntar: "Mas por que eu precisaria de neurociência?". Mas aí é uma conversa para uma outra hora, porque esse vídeo aqui é para quem já resolveu que neurociência é para todo mundo. Eu te vejo nos vídeos do Neurociência na Veia no ano que vem, que eu espero fazer todo um roteiro muito bonito para entregando cada vez mais conteúdo de neurociência para vocês aqui no Nada Trivial às terças-feiras, tá bom? Mas se você puder estar comigo nesse workshop, tenho certeza que a gente vai poder se aprofundar bastante nesses conteúdos. Um abraço e até o próximo.